boa noite na medida do possível para todos. Sou Irene, falo aqui de Minas Gerais, e eu sou enfermeira e vou falar um pouco da minha perspectiva da pandemia, especialmente a respeito do retorno no atual momento. Tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que escolas não são ilhas, elas refletem o que acontece na comunidade. Existe uma associação direta entre incidência, transmissão do coronavírus na comunidade e no ambiente escolar. Assim, quanto maior as taxas de Covid no município, maior o risco de introdução do vírus na escola e de disseminação também no ambiente escolar. Então, o primeiro critério que a gente tem que pensar para uma reabertura segura da escola é o controle da situação epidemiológica. Qualquer protocolo isoladamente se mostra insuficiente, está fadado ao insucesso frente a uma situação epidemiológica descontrolada. O sucesso da prevenção da transmissão na escola está relacionado e é muito facilitado pela prevenção na comunidade. A gente já tem indicadores internacionais, como por exemplo do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que falam dos critérios para a gente pensar no retorno, do que é seguro, de qual que é o risco de transmissão dentro da escola. E a gente tem dois critérios epidemiológicos primários essenciais, que são a taxa de novos casos na última semana e a taxa de positividade dos exames. Aí eu vou dar só um exemplo, tem esse material disponível na internet. Para você considerar que você tem um baixo risco de transmissão dentro da escola, ou seja, o vírus não vai entrar e não vai ser disseminado dentro da escola, a gente tem que ter no máximo 9 casos por 100 mil pessoas nos últimos 7 dias. Você soma quantos novos casos teve diagnóstico nos últimos 7 dias no seu município e vê, ele tem que ser até 9 a cada 100 mil pessoas. Se tiver acima disso, a gente já está entrando em risco moderado, substancial ou então altíssimo. Se tiver acima de 100 casos a cada 100 mil pessoas dos últimos 7 dias, tem que somar os últimos 7 dias, risco altíssimo do vírus entrar, ser introduzido na escola e de ser disseminado, ou seja, você vai ter um surto escolar, a escola vai abrir e vai ter que fechar novamente. Tá? Para os exames, para a taxa de positividade, a gente fala que o ideal é que ela esteja abaixo de 5%. Isso é um baixo risco de transmissão. Gente, em São Paulo, aqui no meu município, a gente está no vermelho, no último, na altíssima transmissão. O risco é altíssimo, ou seja, reabrir a escola agora, o vírus vai entrar, vai disseminar. Existem outros critérios que a gente pode pensar também, que não são os epidemiológicos, mas, por exemplo, o critério de proteção do sistema de saúde. A ocupação dos leitos de UTI Covid e de enfermaria Covid tem que estar abaixo de 80%, gente. Tanto leito privado quanto leito SUS, tanto para adulto quanto pediátrico. Se a gente pensa em voltar à escola, a gente tem que ter leito pediátrico, gente. Senão a gente vai ter, como a gente tem hoje, criança morrendo em fila de espera. A gente já teve isso em São Paulo, morrendo aguardando UTI. A gente está preparado para ver isso? Criança, igual os adultos estão, morrendo afogado, sem oxigênio, sem atendimento, sem UTI, estando numa UTI com um tubo dessa espessura, da boca até o pulmão, sem ter um sedativo, um medicamento analgésico, amarrado, mantido no leito. É sério, é grave. A criança não pega, a criança não adoece. É menor, mas só em 2020 foram 1.203 crianças mortas pela Covid. Então, são mais de 4 crianças por dia. Então a gente tem que ter leito e tem que ter leito pediátrico para a gente pensar em retomar as aulas, porque a gente precisa, no mínimo, oferecer assistência para aquelas pessoas que vão estar envolvidas no retorno presencial. Bom, dito isso, eu queria falar para vocês agora um pouco da questão do protocolo. Por que os protocolos se mostram tão insuficientes? Uma pela primeira questão epidemiológica e a segunda porque os protocolos eles não têm sido como tem que ser, digamos assim. O objetivo de um protocolo de biossegurança na escola é que a gente retome a atividade presencial em segurança o mais rápido possível, que as escolas permaneçam abertas frente à pandemia, para a gente poder obter os benefícios da aprendizagem presencial e da proteção social que a escola confere.
mas que permaneçam abertas. Então, primeiro, a gente vai considerar o controle epidemiológico e depois os protocolos de biossegurança. Por quê? Mesmo que eu tenha o controle, se eu não tiver um protocolo eficaz, a gente vai abrir e fechar a escola. A gente vai tornar a escola um espaço de insegurança, de contaminação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o dia que a gente puder abrir em segurança, que a gente permaneça aberto, que a gente não tenha mortes, não tenha casos nas nossas escolas. Então, os protocolos de biossegurança, eles se baseiam em 5 estratégias. Geralmente, eu vejo os protocolos usando só as estratégias individuais, que são uso universal correto de máscara, distanciamento físico, higiene das mãos. As outras 2, eu vejo poucas abordagens nos protocolos. Limpeza e manutenção dos ambientes escolares saudáveis, isso inclui a questão crítica da ventilação. E o último, e não menos importante, é o rastreamento de contato em combinação com isolamento precoce, o que precisa de testagem. Eu acho que a gente vê as 3 medidas, que é a máscara, distanciamento e higiene das mãos, porque você pode delegar a esfera individual. O professor, o aluno que vem com a sua máscara, que mantém o isolamento, que faça a higiene das suas mãos. Como se isso resolvesse. Gente, se só isso resolvesse, não precisava o mundo inteiro ter ficado em casa, pedido para as pessoas ficarem em casa. Só isso não resolve. A gente precisa controlar a epidemia e ter adesão das 5 estratégias nas nossas escolas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente tem a baixa transmissão, que é essa que eu falei, até 9 casos por 100 mil habitantes, a gente só precisa de ter teste para aluno e trabalhadores, né, incluindo os professores, para contar para aqueles que têm sintomas ou que são contatos, que têm histórico de exposição. Eu tenho um caso positivo em casa, eu tive contato, eu tenho que testar. Agora, quando você já sai desse critério, quando você começa a ter risco moderado, substancial ou até mesmo altíssimo, você tem que trabalhar com outro tipo de testagem para você ter segurança nas escolas. Você tem que trabalhar com uma testagem dessas pessoas que não têm sintomas. Então, do risco, quando você passa a ter mais de 9 casos por 100 mil habitantes, o indicado é que a gente teste pelo menos 10% dos alunos semanalmente e teste todos os trabalhadores semanalmente, de 1 a 2 vezes por semana, a depender do nível de contágio que a gente está na população. Eu não vejo isso em protocolo nenhum. E isso é necessário, o que está sendo preconizado internacionalmente, está nas páginas do CDC. Aí a gente fala, vamos abrir no Brasil porque a experiência lá de fora está dando certo. A gente consegue replicar essa experiência lá de fora aqui? Bom, e aí eu não preciso nem dizer das outras questões, por exemplo, da ventilação, que eu tenho visto muito precária nos protocolos. Não pode usar aqueles splits de recirculação onde tem ar-condicionado. O CDC vem orientando janelas, portas abertas, utilização de exaustores nas janelas, utilização de filtro EPA. Eu não vejo isso nos protocolos aqui no Brasil, preocupados com essa questão de ventilação nas escolas, quer sejam públicas, quer sejam particulares. Também vejo um déficit grande na questão da proporção entre número de alunos e quantidade de lavatórios. No próprio documento do FLDE, a gente fala que tem que ter um lavatório para cada 30 alunos e uma saboneteira a cada 2 lavatórios, um vaso sanitário e uma papeleira a cada 40 alunos. Então, a gente tem critérios que já não eram cumpridos antes, são critérios para requisitos mínimos de antes da pandemia. Imagina agora, a gente precisando aumentar a lavagem das mãos, se a gente nas escolas não tínhamos nem essa condição. Então, tem muito déficit nos nossos protocolos. Outro exemplo é o isolamento precoce. Consiste em ficar em casa quando a pessoa estiver doente ou tiver sido exposta. O que os protocolos trazem? Tem que ficar em casa quando estiver doente ou quando tiver sintoma, ou quando estiver sido exposto por 14 dias. Não é assim. Se, por exemplo, eu vou falar, a mãe do João, do meu aluno lá, está com Covid, João tem que ficar em casa. A mãe dele transmite por 10 dias. Ele pode pegar Covid no último dia. Então, se ele somar 10 dias que a mãe pode transmitir, mais 14 que o João tem que ficar em casa. Então, é no mínimo 24 dias. Então, existem muitas decisões a respeito disso. E quem é que toma essa decisão? Por exemplo, se eu pego um caso de Covid na minha escola, o aluno começou a ter febre, ou o trabalhador começou a ter febre no meio da aula. O que eu faço com esse aluno? Os protocolos prescritivos da área de saúde, que parece que às vezes a pessoa nunca pisou na escola, fala assim, você coloca o aluno em isolamento, aciona a família para vir buscá-lo.
Na minha escola isso nunca funcionaria. Porque eu tenho que ter uma sala para esse menino ficar em isolamento, ventilada, preferencialmente com banheiro que ele pode vir usar. Eu tenho mães e pais que não têm jornada de trabalho flexível para sair do trabalho e buscar esse menino na escola. Eles não têm carro, a maioria dos meus estudantes não tem carro ou moto, veículo próprio. Vão colocar esse aluno dentro do transporte coletivo, no sintoma de Covid, para transmitir para as outras pessoas do transporte coletivo, que aqui vive superlotado. Então, é muito falho, né? Além disso, quem acompanha esse menino para o isolamento? Quem fica com esse menino no isolamento? A gente não tranca a porta da sala e deixa o menino sozinho na sala, uma criança sozinha na sala de aula, né? Nesse isolamento. Então, quem acompanha tem que estar com EPI e tem que estar treinado para usar EPI. E não é qualquer EPI, não é máscara de pano, né? É a máscara adequada e tem que saber tirar e principalmente retirar, para não se contaminar quando vai fazer a retirada do equipamento de proteção individual. Outra questão que eu não vejo prevista em protocolo é a contratação de mais trabalhadores, inclusive professores em número suficiente. Caso a gente comece a ter licenças, né, por conta da questão da Covid e também por conta do afastamento preventivo. Não vejo previsto isso dentro do protocolo, isso é preconizado, é recomendado internacionalmente. Pessoas que são do grupo de risco devem estar afastadas do trabalho presencial. E aí a gente tem que contratar mais pessoas para o trabalho presencial, porque senão começa a ter um surto escolar, os professores começam a adoecer, os trabalhadores começam a adoecer e a gente não consegue manter o ensino presencial. Bom, mas temos mais algumas limitações que eu posso falar para vocês, por exemplo, triagem. O que a gente vê? Vou botar alguém com um termômetro na porta da escola. Quem é esse alguém? Esse alguém é o porteiro, que não sabe nem identificar se tem uma febre ou não? Lembrando que a maioria das crianças e adolescentes podem ser pouco sintomáticos ou até mesmo assintomáticos. A gente não vai conseguir pegar eles na triagem com o termômetro. Eles vão entrar infectados na escola e podem transmitir. É um porteiro que vai fazer isso? É um professor que vai fazer isso? Essa pessoa que vai avaliar esse sintoma nos alunos pode ser forçada a tomar uma decisão difícil sobre quais estudantes devem ser excluídos e até quando eles vão ser excluídos das aulas. Né? Até quando? Quando esse menino pode voltar que teve febre? Bom, além disso, essa pessoa que vai fazer a triagem, ela está muito mais exposta. Ela vai ter contato com todos os alunos numa distância menor de 1,5 m, porque ela vai medir a temperatura deles. Então, a chance dele adquirir Covid é muito maior. Então, eu vejo até preconizando a triagem nos protocolos escolares, mas não vejo essa preocupação tanto com a saúde ocupacional de quem vai fazer, com a questão logística, com esse desafio de quem vai entrar e quem não vai entrar, e quem vai decidir por quanto tempo essa criança vai ficar suspensa de atividade presencial. Bom, mas a pergunta que não quer falar é a seguinte: mas e se eu for vacinado? Se eu for vacinado, não tem problema, posso voltar? Gente, eu vou falar para vocês. Os trabalhadores da educação são prioritários, sim, e devem ser para a vacinação de Covid como são para a gripe. A vacinação é apenas uma camada de proteção. Ela não é, como está hoje no Brasil, ela não é a salvação. Tá? Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque são necessárias 2 doses. Eu tomei uma dose, eu não estou imune? Não. Eu tive Covid, eu não estou imune? Gente, quem teve Covid tem que vacinar. Se tivesse imune, não precisava vacinar. É só pensar um pouquinho que a gente vai chegar a uma lógica, né? Então, você tomou uma dose, você não está imune. Você tem que tomar 2 doses, né? Por quê? Por que eu tenho que tomar essa segunda dose, chamada dose de reforço? Para você ajudar a duração da sua imunidade. E por quê? Se você tem algum prejuízo da sua resposta imune, ou seja, você não ficou imune na primeira vacinação ou sua imunidade ainda está baixa, você toma a segunda para garantir a sua imunidade. Quando eu falo de duração, por exemplo, se eu tomei uma dose, você não sabe quanto vai durar, se você vai ter e nem quanto vai durar essa imunidade. Se você toma 2, a gente espera que essa imunidade seja mais duradoura. A gente também ainda não tem certeza científica de quanto tempo, quão longeva é essa imunidade. Então, é uma coisa que a gente ainda vai descobrir com as pesquisas. Então, o que eu posso dizer para vocês é fazer uma analogia que vacinas são excelentes goleiros, muito bons.
mas não são 100% infalíveis, não existe eficácia de 100%. A eficácia global da Coronavac, por exemplo, ela vai aí de 51%, agora até 62%, né, ter uma distância maior de tempo da segunda dose, é o que está publicado para a gente. Agora, quer dizer o quê? Que 40% das pessoas vacinadas vão pegar o vírus. Então, cada 10, 4 ainda vão pegar o vírus. E, possivelmente, também podem transmitir o vírus. Ah, então eu estou imunizado, mas eu tenho risco de levar o vírus para minha casa, para minha mãe, que é idosa, para o meu filho, que tem asma. Tem sim. Você pode estar imunizado, vai ficar sintomático, se pegar, fica sintomático, tem poucos sintomas, mas você pode levar o vírus para sua casa. E lembrando que os nossos estudantes, adolescentes e crianças, não estão vacinados. E nossos alunos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, também não estão vacinados. E eles estão circulando com o vírus por aí. Além disso, gente, a gente ainda não tem um resultado definitivo da Coronavac contra casos graves e óbitos. Tá? Foi divulgado aí 100%, mas o estudo teve um grupo muito pequeno para a gente ter certeza que é 100%. O que eu quero dizer para vocês? É que mesmo vacinada, a pessoa ainda tem o risco de morrer. É pequeno? Muito menor do que se você não tivesse tomado a vacina. Tá? Mas esse risco ainda existe, esse risco ainda é real. Então, pode ser que a gente vá começar a ver casos, sim, de pessoas que tomaram 2 doses da Coronavac, né? Passou 2 semanas da segunda dose, porque tem isso, a segunda dose vai demorar pelo menos 2 semanas para começar a gerar efeito, tá? Então, passado 2 semanas, as pessoas pegam uma doença e falecem? Podem acontecer casos, sim. São pequenos? Sim, esperamos que sejam pequenos, porque, como eu disse, não é infalível, tá? Bom, assim, a vacina é uma estratégia coletiva. A gente quer alcançar uma imunidade coletiva, que vai ser alcançada quando tiver 70%, 80% da população vacinada. Aí o vírus para de circular, para de ser transmitido. Países que adotam a vacinação já em uma escala maior que a nossa, combinado com medida restritiva, são os que estão tendo o melhor resultado para controlar a pandemia. Poucos mortos, pouca gente hospitalizada. Então, é isso que a gente tem que alcançar agora. A gente não pode tomar a vacina e se jogar na vida. Não pode, porque esse vírus a gente vai adquirir o vírus, mesmo que a gente seja assintomático, né? A gente pode transmitir esse vírus circulando, a gente vai ter que começar a ter problema da mutação, mais problemas de mutação. E a nossa vacina pode ser que amanhã não valha mais nada, de tanto que a gente está circulando com esse vírus. Bom, então eu vou fazer uma última consideração, que é o seguinte: quais são os riscos da imposição do retorno das atividades presenciais durante essa fase do agravamento da situação epidemiológica? A curto prazo, gente, o aumento da transmissão do vírus, devido ao incremento substancial de pessoas circulando, 25% da população brasileira está em idade escolar ou então é professor. É muita gente circulando. O aumento da demanda por leitos hospitalares, quer seja adulto, quer seja pediátrico, sobre um sistema já saturado. O aumento da desassistência, que são aquelas pessoas que estão morrendo sem assistência. E aí o Carlos falou que ele é da Zona Leste São Paulo, primeiro paciente morto em fila de espera de leito de UTI, foi Renan, 22 anos. É isso que a gente vai aumentar, se a gente volta em momento de agravamento. O aumento das mortes em excesso. O que são as mortes em excesso? Quando a gente superlota o hospital, o serviço de saúde com os pacientes COVID, as outras pessoas que não sofrem de COVID também não têm leito. Só em 2020 foram 250 mil óbitos a mais do que o esperado para o ano. Isso é mortalidade em excesso. O aumento da letalidade. São Paulo já tem uma letalidade maior que o Brasil, em torno de 3,2% no estado, 3,7% no município, enquanto a letalidade do Brasil é 2,7%. O aumento da letalidade devido à coabitação dos trabalhadores e estudantes com pessoas do grupo de risco. Só no Brasil são 9 milhões de pessoas do grupo de risco com crianças ou adolescentes em idade escolar, na mesma casa, que coabitam. Só em São Paulo são cerca de 2 milhões, esses dados são da Fiocruz.
a gente também corre o risco a curto prazo do aumento de óbitos domiciliares sem assistência, sobrecarga e falência do sistema funerário. A longo prazo, a gente vai ter mais crianças órfãs da Covid. Só de março de 2020 a janeiro de 2021 foram 506 óbitos de gestantes ou de puérperas. A gente vai ter mais pessoas com sequelas de longo prazo que vão demandar assistência em saúde por um longo tempo, sequelas da própria Covid. A gente vai ter desenvolvimento de novas variantes, escape de imunidade, ou seja, reinfecção, mesmo quem já teve vai pegar de novo. E, principalmente, o risco de ineficácia das vacinas. É isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu já dei meus 15 minutos, certo, Carlos? Ainda tem mais alguns segundos aí. Já estourou, mas não tem problema, tá? Tranquilo. É isso, tá bom? É somente isso. Obrigada por estar podendo colaborar aqui nesse combate em defesa da vida, né? A gente está defendendo a nossa vida, a vida dos professores, dos trabalhadores da educação, dessas crianças, desses adolescentes, das famílias, do nosso povo, contra esse verdadeiro genocídio. Obrigada. Bom, vou começar aí com a provocação do Carlos, né, a respeito do governador aqui de Minas, que fala que o vírus tinha que viajar. Isso é negacionismo, né, gente? A gente sabe que o isolamento social é uma medida efetiva, né? E, infelizmente, parece que virou especialidade, né, dos negacionistas em vender falsa segurança. Quando eles negam acesso a dados, como a Débora disse, quando eles falam assim, eu vou vacinar professor acima de 47 anos, toma uma dose, você já pode voltar para a sala de aula que está tudo bem, não vai ter problema nenhum. Quando eles falam que a vacina tem uma efetividade 100% para casos graves, quando eles falam que tratamento precoce vai resolver a situação, quantas pessoas eu já perdi tomando ivermectina, anita, até cloroquina, enfim, né, vender essa falsa segurança, né? A própria triagem, a gente vai medir temperatura e está tudo bem, vocês podem voltar para a escola, porque aí está prevenido. E assim, se a gente está discutindo ainda papel e sabão nas escolas, como que a gente pode reabrir com segurança? Né? Alguém falou aí, olha, retirado da escola, é muita inequidade, né? Se a gente comparar com os exemplos internacionais, e inequidade aqui dentro também. É muito grave a carga desproporcional que as pessoas mais vulneráveis têm da Covid. Elas morrem mais, elas adoecem mais. A gente já tem um estudo das 250 mil primeiras internações que a gente teve no Brasil de Covid que chegou a essa conclusão, né? Com a população negra, com a população, enfim, que é mais vulnerável socioeconomicamente também. A pior variante, a mais letal, a mais contagiosa, é o negacionismo. Ele deixou o vírus viajar, agora a gente tem uma variante, por exemplo, mineira aqui, com 18 mutações, foi encontrado em Belo Horizonte, 18 mutações nunca antes vistas, a gente não sabe se a vacina sequer vai servir para ela. O vírus viajou tanto, está viajando tanto que o grupo de risco agora é ser brasileiro. Ser brasileiro virou grupo de risco, a gente está se tornando uma ameaça mundial, um celeiro de variantes. Bom, é muito complicado a situação. O que eu posso deixar de recado final aqui é que educação não é essencial. Educação é um direito essencial. Ela não é um serviço essencial. Tá? Por que eu estou falando que ela não é um serviço essencial? Eu trabalhei por muitos anos em hospital, em UTI, e serviço essencial é isso. É aquele que, se faltar, ele põe em risco, né, a própria vida da pessoa. A educação, ela é um direito essencial da criança, da sociedade. Por quê? A grande questão da educação ser essencial é que ela, na verdade, nunca foi prioritária para os nossos governantes, e agora eles querem que ela seja essencial, quer seja em investimentos, nos salários, e, além disso, serviços essenciais, como hospital, a gente não tem o mesmo direito garantido, por exemplo, a greve, a manifestação, como
a educação tinha, para lutar por direitos mesmo. O que a gente está fazendo é uma luta pelo direito à vida, né? Então, quando a gente fala que educação é serviço essencial, a gente também não vai tirar o direito, a luta, né, a manifestação da greve. A gente vai ter que funcionar igual ao hospital. Se entrar de greve, tem que manter no mínimo 70% dos leitos funcionantes. Então, a gente talvez esteja mais perto do que se tornar um escravo essencial, do que um serviço essencial, do que um direito essencial. Então, é isso que eu gostaria de falar. Diante aí o projeto de lei que está para ser votado, a educação tem muito a perder, exatamente porque ela nunca foi, e não continua sendo prioridade. Muitos países conseguiram voltar à educação sem advento vacina, com controle da pandemia, mas são países que levaram tanto a educação quanto a pandemia a sério. É isso.